Olá, meus irmãos, vamos iniciar mais um momento missionário. Vamos começar, como sempre, falando o nosso tema e a nossa divisa. E o nosso tema é Jesus Cristo é a única esperança. A nossa divisa diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Atos 4:12. A esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil. E essa semana nós apresentaremos a segunda ênfase da nossa campanha de missões nacionais em 2021. Jesus Cristo é a única esperança para os excluídos sociais. E é sobre isso que nós falaremos um pouco hoje. Já de antemão te convido a orar por essas pessoas que tanto sofrem, à margem da sociedade, que muitas vezes são invisíveis até mesmo aos nossos olhos. Vivemos em um mundo onde a máxima é debater sobre a questão da inclusão. É urgente receber e aceitar a todos, mas essa é a teoria. Na prática, toleramos, suportamos, mas não incluímos aqueles que possuem necessidades ou desafios diferentes dos nossos. Na sociedade, os interesses pessoais parecem estar acima do bem-estar comum. E para nossa tristeza, enquanto igreja, sonhos e ambições individuais também aparecem bem acima do interesse do reino do Senhor. Bens, projetos, prazer, tudo vem antes de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas 14, 15 ao 27, que diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Viver a missão entre os excluídos não é encantador, não traz glória, não pressupõe aplausos nem honrarias. Viver em meio à miséria do outro é quase sempre lutar só. É perceber as limitações, as nossas e as dos outros, e se frustrar com elas. Mas é também ver claramente a graça e a misericórdia de Deus a cada passo da caminhada. Nosso Senhor nos ordenou: sai depressa para as ruas, para os becos da cidade e trazem para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ouviremos a sua ordem? Convidaremos essas pessoas tão carentes do banquete da graça de Deus e necessitadas de respostas e soluções práticas para os seus anseios e necessidades? Alguns têm anseios diferentes dos nossos, mas todos são tão necessitados de Jesus quanto eu e quanto você. Deus usa vasos de barro não muito atraentes nem muito importantes, mas que são úteis para levar a água da vida, para transformar pessoas e dessedentar um mundo que está morrendo de sede. E ser instrumento de bênção nas mãos de Jesus significa que o nosso caminho será semelhante ao dele. Por meio da humilhação, do sofrimento paciente e da morte, até a vitória verdadeira e dos frutos abundantes. Vamos conferir o que diz em João 12, 24 a 26. Diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto.
Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E hoje, no nosso momento missionário, nós vamos conhecer o testemunho de uma família onde Jesus Cristo foi e é a esperança da vida deles. Vamos conferir? Eu venho de uma criação cristã, né? Embora eu fui filho adotivo num lar, e nessa idade da adolescência eu me rebelei. Então, meu relacionamento com a minha avó, quando eu era pequena era bom, mas conforme eu fui crescendo, ela foi falando sobre o porquê que minha mãe me abandonou, meu pai me largou, então eu fui crescendo aquela criança meio revoltada. Acabei saindo de casa muito cedo, com 15 anos, voltei depois, mas aí a vida já não era mais a mesma. Eu conheci as drogas, né? E aí foi ladeira abaixo. Com 17 anos eu comecei a usar droga e fui gostando, fui tendo prazer naquilo e fui usando. Aí com 21 anos eu conheci o Paulo. Né? E ali a gente começou a uma vida juntos, né? Os dois, né? Tinham consumo de drogas. Aí ele me levou para o Brás junto com ele quando ele foi ser gerente no Brás para traficar. Eu fui junto com ele. Aí nós fomos traficar, fomos traficantes por 2 anos. E aí foi vindo os filhos. Veio o primeiro filho, depois veio o segundo, a terceira. Eu saía, trabalhava, voltava para casa, cuidava da casa, cuidava dos filhos. E quando meus filhos dormiam, eu esperava eles dormir para poder usar droga. Cristo é a única esperança. 2 missionários batistas, eles estavam passando, distribuindo panfletos, né? E aí convidaram a gente para estar indo numa salinha que estava sendo montada. Teve o Dia das Crianças e a igreja estava fazendo uma comemoração e convidou a gente para ir levar as crianças. Na época eu não dei muita atenção, né? Eles passaram alguns dias antes da festa. Aí a gente foi e levamos as crianças e acabamos conhecendo. Meu marido gostou muito de ir. E ali eu comecei a frequentar, comecei a gostar dos cultos. Só que, de repente, por causa da droga, a gente usava droga e ia pra igreja. Eu vi depois que não era normal. Que não era isso que minha mãe deveria fazer. Eu sempre dei muita atenção para as crianças, né? No momento que estava sóbrio, né? Só que, infelizmente, por causa da droga, eu muitas vezes deixava de dar a atenção que eles mereciam, que eles precisavam realmente, né? O Conselho Tutelar levou os meus filhos, né? Deram a guarda pra minha sogra. Aí falaram que se eu me internasse, eu podia pegar as crianças de volta. E aí quando a gente teve, né, que a gente perdeu mesmo tudo, aí a gente precisava de ajuda. Aí eu lembrei que na igreja eles falavam muito da Cristolândia. Aí a gente saiu pelas ruas procurando a Cristolândia. Então a Mona Lisa, ela chegou no projeto muito sofrida por conta do vício, da droga e por conta dela ter perdido os filhos para o Conselho Tutelar. E quando ela chegou, ela pensava só no dia de ir embora. Então, as meninas brincavam comigo falando que eu tava engordando. E eu falava pra elas, é porque eu tô comendo. E todo mundo da casa já sabia que eu tava grávida, menos eu. Aos 6 meses, quando ela descobriu que estava grávida, ela começou a pensar em ir embora ou fazer alguma coisa que ela não ficasse com a criança. Eu rejeitei ela quando estava grávida, eu queria dar a ela, eu queria... De verdade, eu ainda não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Mas a gente começou a conversar, a mostrar para ela o quanto Deus a amava e o quanto Deus amava a criança. E ela começou a entender esse amor de Deus e ela decidiu ficar com a criança, decidiu contar para o marido, né, que estava grávida. E é a coisa mais importante da minha vida hoje. E a alegria, de verdade. Agora eu sei a experiência do que é ser mãe de verdade, do que é cuidar, do que é dar um banho, do que é dar uma comida, do que é cuidar das pequenas coisas. Coisas que eu não fiz no passado por conta da drogadição. A palavra de Deus, ela me ajuda muito, ela me fortalece muito nesse caminho. Ele pensava talvez que nada disso que está acontecendo aqui agora, hoje na vida dele, poderia acontecer. E Jesus, para mim, né, é o Filho de Deus. Jesus, para mim, ele é mais do que isso. Ele é um amigo, ele é um consolador, ele é minha fonte de apoio, minha fonte de vida. Hoje, Jesus, para mim, é tudo na minha vida.
Hoje em dia eu vejo a diferença que faz uma pessoa quando se encontra de verdade com Cristo. Que a gente pode ser feliz sem drogas, a gente pode ser feliz com Cristo, a gente pode ser feliz com tudo. Dá para ser feliz do jeito certo, não preciso da droga para ser feliz. E Ele continua ajudando a gente dia após dia, porque se não fosse por Cristo eu não estaria aqui hoje, né? Ele preparou todo o caminho para mim estar aqui hoje. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que Ele me deu. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Peço a Deus que abençoe os nossos projetos, as pessoas que estão se dispondo a trabalhar nessa área e também por aqueles que serão alcançados pela maravilhosa graça do nosso Deus, para que eles estejam preparados para receber aquilo que nós temos de melhor para oferecê-los. Eu faço parte disso, você faz parte disso. E não fique de fora daquilo que o Senhor ainda fará no nosso país através de nós. Não deixe de orar, não deixe de ofertar, faça o que estiver ao seu alcance. Às vezes ao lado da sua casa tem um campo missionário onde é possível ser trabalhado, onde é possível levar a água da vida eterna para aquelas pessoas sedentas de esperança. Então é isso, meus irmãos, vejo vocês no nosso próximo momento missionário. Deus abençoe. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode em nossa